Prepare-se para mergulhar em relatos assustadores, onde o inexplicável desafia a lógica e o medo espreita em cada detalhe. Comportamentos perturbadores e fenômenos sinistros vão testar sua coragem. Conheça agora momentos que você achava impossíveis de ocorrer de tão assustadores. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E roda a vinheta. Essa dupla de youtubers costuma entrar em lugares assombrados e fazer aventuras na natureza, e dessa vez resolveram ir até uma igreja abandonada desde os anos 70 para ver o que encontravam por lá. We're going to do a stealth camp right next to this old, spooky, abandoned church. It's been abandoned since like the 1970s. A ideia era acampar do lado da igreja e do cemitério que tem junto com ela, e à noite dar uma explorada no local. Só que o dono do canal, Nick, não é um caçador de fantasmas e nunca subiu nenhum vídeo sobre coisas sobrenaturais, o que deixa o registro ainda mais assustador. Yeah, multi buttons. What the What? Mix away. Enquanto ele ri da situação, nem percebeu na hora que havia alguma coisa vigiando os dois por mais de um momento. Pensa no susto ao ir editar o vídeo e só então descobrir que tinha mais gente na igreja com eles. Pelo menos não teria lugar melhor para começar um Pai Nosso. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Uma mulher relatou que estava em casa sozinha, esperando o marido chegar do trabalho à noite, quando recebeu um alerta da câmera da porta, que é bem comum lá na gringa. Porém, quando ela olhou para checar se realmente tinha alguém ali, sentiu um gelado na espinha com o que realmente viu. Uma garotinha aparece refletida no vidro da porta, olhando sem nenhum traço de emoção para o lado de fora, o que nos leva à conclusão de que ela está do lado de dentro, até desaparecer de uma vez por todas. A mulher não conseguiu sair do quarto até o marido chegar, e mesmo não tendo visto nada de semelhante novamente, acredita que está morando numa casa mal assombrada. Quem é mais aventureiro tem mais chances de encontrar o que não quer. Depois de uma explosão que levou a vida de 62 pessoas no interior do Japão, o governo encerrou as atividades ferroviárias por lá e fez um memorial para preservar a história da tragédia e homenagear as vítimas. Foi bem nesse local que um explorador resolveu se aventurar de madrugada e sozinho. Ele encontra a porta de um dos vagões aberta e começa a sua investigação, filmando vários barulhos assustadores dentro do local onde ele está supostamente sozinho. Porém, o mais impressionante acontece quando ele resolveu andar por um dos corredores. Aquilo era um pé totalmente pálido e cadavérico. Parece ter sido esquecido por lá durante todos os anos desde a tragédia. Mas como isso seria possível? Logo após, ele filma o vagão e não há ninguém ali além dele. Será que na verdade se tratava de um fantasma?
Um grupo de amigos estava de boa no AP de um deles, conversando e rindo, quando do nada começaram a ouvir uns barulhos sinistros vindo do banheiro. A galera ficou em choque, ninguém tinha coragem de ir até lá porque, sério, as batidas e os ruídos estavam claramente vindo de dentro. Están escuchando, soy yo. Se están escuchando más de ruidos tú. Yo vine del baño. No vaya, estás loco, Depois de muita hesitação, um deles decide criar coragem. ¿Será otro que hay? No hay nada. Nada ahí. O que é isso? Uma figura medonha aparece de repente atrás da cortina do chuveiro, com aquele olhar fixo e sombrio direto para a porta. Os caras simplesmente piram e saem correndo, gritando de puro terror. Seria algo real ou uma peça pregada por um deles? Fato é que não deixa de ser assustador. Duas amigas estavam no meio de um bosque coletando amostras para um trabalho da escola, quando começaram a ouvir sons aterrorizantes. Na verdade, se tratavam de gritos, que iam ficando cada vez mais fortes e desesperadores conforme elas se aproximavam. Ainda levando aquilo na brincadeira, uma delas chegou a cogitar que pudesse se tratar de uma hiena e até brincou com a possibilidade de ser um demônio, sem acreditar muito no que dizia. Maybe it's just a bunch of kids trying to summon demons. I think I know what it is. I think it's a hyena. Porém, as meninas voltaram para casa e uma delas contou para sua mãe. A mulher tomou a sábia decisão de informar a polícia, que foi até o local e encontrou algo terrível. Uma mulher gritando por ajuda ao lado do seu marido, que tinha sofrido um acidente no meio da floresta. Infelizmente, ele não havia resistido, e mesmo que as meninas ajudassem, seria tarde demais. Imagina passar por isso enquanto estar sozinho passeando na floresta. Deus me livre. O dono de um bar ficou completamente perdido ao tentar entender o que estava rolando com sua câmera de segurança. Mas o problema é que ela parecia estar gravando cenas que simplesmente não pertenciam ao mundo material. Do you guys see it too? There, dude. What the? Que viagem é essa, velho? Nas imagens, dá pra ver um jogador de bilhar meio incompleto. Ele aparece só pela metade, como se fosse uma sombra paranormal, e desaparece logo depois, quase como alguém que está vagando entre dois mundos. Desesperado para provar que não estava ficando doido, o dono do bar chamou uma galera para assistir às imagens. Só que ninguém conseguiu explicar de onde surgiu aquele braço fantasma. There, dude. What the? Já imaginou ficar tão viciado em algo que não é capaz de se libertar nem depois de morto? Uma menina estava de boa gravando um vídeo na rua, quando do nada, alguém pra lá de esquisito apareceu bem atrás dela. Vai, que eu só. Vai, que eu só. Que diabo é isso? E mano, o que aconteceu com essa mulher? O rosto dela tá completamente desfigurado, quase como se fosse uma máscara. A coisa é tão estranha que até a própria garota se assustou ao ver o que apareceu na câmera. A figura tá claramente tentando esconder o corpo inteiro,
mas a única parte visível já é o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. E aí começaram as teorias. Muitos sugeriram que poderia ser algum criminoso disfarçado, como já rolou em casos assustadores por aí. Mas até agora, a identidade dessa figura bizarra continua sendo um mistério. Imagina o susto ao encontrar com uma mulher assustadora no meio da escuridão. Foi justamente o que dois amigos que dirigiam por uma rodovia de madrugada presenciaram. No acostamento, parada como uma estátua, uma mulher usando um vestido branco parecia encarar os carros que passavam. A reação de quem filmava foi de puro choque e não dá pra culpar o cara. Quem não ficaria apavorado? Lendas sobre figuras femininas misteriosas à beira de estradas são quase universais. Muitas delas falam de aparições que no momento certo causam acidentes inexplicáveis e deixam um rastro de pavor. Agora, o detalhe mais estranho: não havia nada por perto. Nenhuma casa, nenhuma luz, nenhum sinal de que alguém normal estaria ali. Quem em sã consciência ficaria bem vestido e imóvel no meio de um breu total? É difícil decidir se isso é mais suspeito ou assustador. Você viu isso? Uma câmera de segurança filmava a rua, capturando os veículos passando como de costume, até que, do nada, uma espécie de vulto preto surge e atravessa o campo de visão numa velocidade absurda. O mais bizarro é que a sombra vem a milhão desde o fundo da rua, mas é tão rápida que fica impossível identificar o que era. O mais bizarro é que horas depois, no mesmo local, ocorreu um acidente em que uma mulher acabou perdendo a vida ao ser atropelada por um carro. Muitos que viram essa gravação acreditam que o vulto preto era a morte, se preparando para ceifar a vida de alguém. Será que foi isso que ocorreu? Nesse vídeo feito pela mãe, uma garotinha tá brincando no escorregador de um parquinho, porém o que vemos atrás dela é completamente assustador. Ei, vente. Logo que ela desce o brinquedo, alguém bizarro pode ser visto no fundo, bem perto da menina, mas que só observa ela escorregando e desaparece em seguida. O rosto da criatura é pálido, com traços estranhos e quase inumanos. Parece um cão chupando manga. Só que ninguém notou nada na hora. A família só percebeu quando foi rever o vídeo gravado naquela noite. E sabe o que é mais tenso? Eles juram que estavam completamente sozinhos no parquinho. Nenhuma alma viva deveria estar lá além deles. Então fica a pergunta: quem ou o que era aquela figura sombria que ficou tão perto da criança? Os seguranças de um hospital na Malásia levaram um baita susto ao notar uma sombra sinistra em um dos quartos da UTI. Agora, repara bem, a tal sombra tem o formato e a estatura de uma criança, mas olha só, é completamente escura, sem detalhes ou rosto. O mais esquisito: quem visitava o paciente agia como se ela nem existisse, atravessando a figura como se fosse apenas ar. Essa criança fantasma parecia ter um único propósito: ficar ali, parada, no pé do leito, como se estivesse esperando algo ou alguém. Tudo fica ainda mais sinistro quando descobrimos que o paciente partiu para uma melhor, minutos depois dessa visita.
o que deixa o caso com ainda mais perguntas do que resposta. Todo mundo tem aquele canto de bagunça onde guarda coisas antigas, mas cuidado com o que esses objetos podem fazer quando ninguém tá olhando. Oi, terkejut aku. Aku baru baca kamera ni kau dah bergerak-gerak. Nak pergi mana pula tu? Oi, aduh, leceh betul lah. Tak bergerak pula. O ursinho achou que estava no sigilo, levantou para dar uma espiada no cômodo e acabou sendo flagrado pelo dono da casa, que estava filmando tudo. Leceh betul lah. Tak bergerak pula. Só que o que deu vida ao brinquedo pareceu perder o medo de ser descoberto e decidiu se manifestar de um jeito mais intenso. Teng untuk bakal pengantin. Dengar betul-betul. 3 hingga 5 Mei 2020. Sabarlah. Não faço ideia do que rolou ali, mas vou te dizer. Tem uma energia sobrenatural bem nervosa nessa casa, disso eu não tenho dúvidas. Nesse vídeo, um homem diz estar sendo perseguido dentro da própria casa e até tem a coragem de tentar desvendar o mistério, mas seja lá o que estiver lá dentro, tinha outros planos. Rentak balik Claramente dá pra ver alguém atrás da cortina, mas depois que ele mexe no tecido, além de não ter nada ali, outras manifestações como vozes e portas fechando acontecem no cômodo. Rentak balik Como essas pessoas conseguem continuar vivendo em lugares assim? Visita já não é sempre bom. Imagina quando elas são de outro plano. Se fosse eu, me mudava na mesma hora. Já vi muito filme de terror onde o protagonista se dá mal no final. E sempre eles começam assim. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!